Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com todo mundo? Nós vamos começar hoje a nossa série de aulas sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. Eu sou o professor André Ricardo, major da PM, sou professor de Direito Administrativo e de Legislação Administrativa no curso ímpar. E o Estatuto é importantíssimo, digamos assim, a lei básica que define direitos e deveres dos policiais militares. Esta lei é uma lei estadual, a Lei 7.990 de 2001, e nós vamos começar hoje uma série de encontros para tratarmos daquilo que é fundamentalmente o que pode ser cobrado na nossa prova para efeito do Estatuto. Nós já temos aí os dois organizadores, né, para a prova. O concurso ao curso de formação de soldados é o IBFC, né, Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, já escolhido e já deve estar no prelo aí, como a gente diz, o edital. O concurso ao CFO será a Consultec novamente, como um dos últimos 10 anos. E aquilo que nós vamos trabalhar aqui certamente vai servir para ambos os candidatos. Todos vocês que forem se habilitar a essa carreira, uma carreira importante, uma carreira de Estado, tá? Uma carreira que gera para aquele que ingressa uma possibilidade de crescimento, inclusive no âmbito social. É uma carreira onde você vai ocupar cargo efetivo, tendo inclusive a possibilidade, em alguns casos, de ocupar alguns cargos comissionados, né? Uma carreira que tem uma remuneração, né, razoável hoje, do ponto de vista do que nós encontramos em carreiras públicas. Então é importante que nós estejamos bem para fazermos esse concurso. Estar bem é certamente estar preparado. Aqui vocês vão estar preparados para fazer uma boa prova. Então, começando aí o Estatuto, nós vamos chamar o primeiro slide para observar os primeiros artigos do nosso Estatuto dos Policiais Militares. Vamos ver aí, a partir daí, o nosso Estatuto? Bom, aí tem a nossa apresentação, tá? E em seguida nós teremos o primeiro artigo aí. É importante dizer o seguinte, antes da gente iniciar, voltando aqui para mim, nós não vamos trabalhar os mais de 200 artigos individualmente desta lei. Nós vamos trabalhar mais especificamente as áreas onde nós temos visto da nossa experiência que as questões tenham mais probabilidade de vir. Nós temos aí pelo menos 10 anos de experiência na área verificando esses concursos. Por certo, o IBFC é um organizador que vai fazer a prova da PM da Bahia pela primeira vez. Mas não tenha dúvida que algumas questões são, digamos assim, mais importantes, mais sensíveis e mais prováveis de serem cobradas em prova. Então eu até diria logo que o primeiro quarto da lei, né, até o artigo 57, por ali, digamos, de onde tem vindo a maior parte dessas questões. Então, nesse primeiro quarto, nós vamos, digamos assim, também estabelecer uma atenção mais adequada, mais precisa para detalhes, inclusive demonstrando através de questões dos organizadores anteriores que o fizeram nos últimos concursos. Então vamos ter bastante atenção nesses primeiros momentos, em todos, é óbvio, mas sabendo da nossa experiência que o primeiro quarto da lei é o que tem sido utilizado mais comumente pelos organizadores para retirar questões de prova. Então, iniciando aí, vamos para o nosso primeiro slide. Nós temos logo aí no artigo 1º desta lei, tá, uma definição básica desse estatuto. O Estatuto regula o ingresso, as situações institucionais, as obrigações, os deveres, direitos, garantias e prerrogativas dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia. Veja, dos integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia. Não é só de oficiais, não é só para praças, é para todos os policiais militares. Nesse artigo 2º, outra situação bastante importante que a gente precisa ficar atento, eu até marquei ali, vocês estão vendo na sua tela, duas palavras em vermelho. O artigo 2º estabelece, tá, uma situação que às vezes é de desconhecimento do público em geral. O público em geral trata policiais militares como policiais, que são, porém, nós dizemos em direito administrativo que a natureza jurídica da categoria policial militar é de militar estadual. A gente precisa entender o seguinte, voltando aqui para mim rapidamente, nós precisamos entender o seguinte, os agentes públicos brasileiros, eles são classificados de diversas formas.
Uma delas é uma separação que se faz hoje, onde nós identificamos os militares brasileiros. Dentro dessa categoria militares, nós temos dois tipos de militares. Nós temos os militares federais, são os integrantes das Forças Armadas, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea, a Aeronáutica. E temos os militares estaduais, que são os integrantes das polícias militares dos estados e dos corpos de bombeiros militares. Portanto, já um esclarecimento. O policial militar, como categoria profissional, como agente público, ele é um militar, tal qual é um militar federal, tal qual é o integrante do Exército, só que ele é um militar do Estado federado, um militar estadual. Portanto, inclusive gera a necessidade de termos legislações muito direcionadas para militares. Às vezes, situações que são formalizadas em lei para policiais, se não estiver constado que os policiais militares estarão também abrangidos por aquela determinação legal, em princípio só vai servir para as polícias civis, como a Polícia Federal, como a Polícia Civil, como a Polícia Rodoviária Federal, como a Polícia Ferroviária Federal. Então, voltando aos nossos slides, o artigo 2º já dá esta noção e que fique bastante claro isso. Nós temos uma carreira, então óbvio que ser militar é integrar uma carreira, tá? Ser militar estadual é estar dentro de uma instituição que tem, como o artigo 3º está colocando, e a gente vai ver a partir de agora, base institucional, a sua base institucional, o que nós chamamos de pilares básicos da instituição Polícia Militar da Bahia, a hierarquia e a disciplina. Nos próximos parágrafos, nós estamos vendo o parágrafo 1º, já dá uma definição legal do que é a hierarquia policial militar. Quem estuda direito administrativo sabe que hierarquia não é uma exclusividade de organismos policiais, nem muito menos organismos militares. A hierarquia é inclusive um princípio, muitas vezes tratado assim, da administração pública como um todo. Existe hierarquia em toda a administração pública. Porém, no âmbito de uma instituição militar, esta hierarquia é mais, digamos assim, aprofundada por ser baseada em valores militares, tradições militares, rituais militares, liturgias militares. Portanto, essa lei vai definir o que seria a hierarquia policial militar. A hierarquia policial militar é a organização em carreira da autoridade em níveis diferentes, dentro da estrutura da Polícia Militar e consubstanciada no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Pois bem, a hierarquia, voltando, ela é base. Veremos ainda a disciplina, mas a hierarquia é base. A hierarquia não diminui ninguém. A hierarquia não estabelece opressão, tá? A hierarquia é escalonamento. O que a hierarquia militar faz é escalonar as funções. E como somos militares, esse escalonamento se dá através dos nossos postos e graduações, que nós veremos em seguida, tá? Nossos cargos, oficiais e praças, são denominados e organizados de acordo com a hierarquia militar. Já houve diversas mudanças na nossa legislação, vocês verão que há especificidades da Polícia Militar da Bahia que precisamos ficar atentos. Quando nós estivermos estudando o artigo 9º, isso vai ficar bastante claro. Mas aqui, num primeiro momento, devo dizer que essa hierarquia não significa que digamos assim, uma autorização para oprimir ninguém. Ninguém será oprimido por força da hierarquia militar, ou pelo menos não deveria. O que a hierarquia militar faz é organizar, é distinguir, efetivamente há uma distinção, mas é uma distinção funcional e hierárquica, tá? Que não significa que ninguém vai estar submetido, né, a excessos ou coisas que tais. E isso, nossos regulamentos internos têm a possibilidade de conter e até responsabilizar. Portanto, a hierarquia não diminui. A hierarquia não é para humilhar.
A hierarquia não estabelece, digamos assim, níveis que alguém possa, né, oprimir ninguém. Se isso acontece, eventualmente, é por um equívoco de quem utiliza a hierarquia de forma imprópria. Tem uma questão aí mais à frente, que nós vamos ver agora, vou colocar aí na tela uma questão para nós analisarmos. Essa questão veio num concurso ao CFO, Consultec, para aqueles que vão fazer o CFO, essa questão serviria de como é que a Consultec cobraria esse assunto. Vejam bem, a Consultec cobrou em 2010 da seguinte forma: os policiais militares do estado da Bahia somente devem ter acesso ao quadro por meio de concurso público. O seu vínculo empregatício é regido. Vamos lá. Qual é o vínculo que liga o policial militar à PM da Bahia? Que instrumento, é assim que a gente tem que analisar, que instrumento efetivamente liga o policial militar ao estado da Bahia? Nós temos ali a resposta correta, nós vamos sinalizar aqui, ó, é o nosso estatuto. A resposta correta é o nosso estatuto. Esse estatuto está aqui na alternativa 2. Voltando um pouco, vamos explicar um pouco isso. Como policiais militares, o nosso vínculo é um vínculo legal. A questão, inclusive, um pouco mal formulada, que trabalhou vínculo empregatício, que não é uma terminologia adequada para quem tem cargo efetivo. O policial militar, ele tem um vínculo efetivo, que é dado através de uma lei. Que lei é essa? É o estatuto que nós estamos hoje verificando. O estatuto vem a ser o chamado regime jurídico único dos policiais militares do estado da Bahia. Nós temos várias formas de ligação entre agentes públicos, tá, e a administração pública. Como exemplo, nós temos agentes públicos que são seletistas. Nós temos agentes públicos que têm apenas função, contratado temporariamente. E nós temos os agentes públicos que ocupam cargos efetivos, como policiais militares. O vínculo desses agentes, tal qual o policial militar, com a administração pública, se dá através da sua lei específica. Então, no estado da Bahia, em qualquer estado brasileiro, nós encontraremos estatutos específicos de policiais militares, distintos dos estatutos dos servidores civis. Então, aqui na Bahia, você pode pensar assim, como em qualquer lugar você vai encontrar basicamente a mesma situação. Nós temos, por exemplo, polícia militar, polícia civil. Os estatutos são iguais? Não são iguais. A Polícia Civil, como instituição civil, ela é regida pelo Estatuto do Servidor Público Civil do Estado da Bahia, a Lei 6677 de 94. Já os policiais militares têm o seu próprio estatuto, a Lei 7.990 de 2001, inclusive estando já em processo de negociação e de análise de alguma mudança que deve estar vindo por aí. Mas para esse concurso que se avizinha, certamente nós teremos, né, ainda o estatuto atual com as modificações que foram dadas. Então é bom que nós tenhamos esse tipo de raciocínio e saibamos disso. Policial militar tem vínculo com o Estado da Bahia através de uma lei específica que rege a sua carreira, que é a Lei 7.990, o seu estatuto. Esse vínculo é um vínculo legal, por isso que aquela terminologia vínculo empregatício não é a mais adequada. Portanto, essa é uma informação importante para que nós tenhamos conhecimento. Voltando aqui ao nosso tema, nós vamos aqui a um slide, saindo aqui, né, da questão que nós acabamos de responder. Eu falei, como a lei determina, que nós temos como base hierarquia e disciplina, são os pilares básicos da instituição. Vimos já a hierarquia, que basicamente é aquele escalonamento, né, em cargos na nossa carreira, e a disciplina, a lei estabelece como a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Voltando um pouco aqui. Vejam,
É muito comum em prova de múltipla escolha ser lançado um termo jurídico e nas alternativas a gente identificar o que ele significa, ou vice-versa. Então aqui, logo, nesses 2 parágrafos, nós temos que ter o cuidado que uma questão de múltipla escolha pode trazer o enunciado legal, voltando um pouco ao slide para a gente entender isso melhor. Aí tem o enunciado legal do que é disciplina. É a rigorosa observância e o acatamento integral das leis. É muito comum que uma prova suprima a palavra disciplina e coloque a seguinte questão: a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, norma, parágrafo até o final. Significa no Estatuto da Polícia Militar, 2 pontos. E aí vem as alternativas. O IBFC é um organizador que trabalha com lei da forma como a maior parte dos organizadores trabalham. Eles buscam muito memorização. Então o que acontece? Suprime a palavra disciplina, joga o texto legal, o enunciado, e lá nas 4 ou 5 alternativas, o IBFC muitas vezes só tem 4 alternativas, uma delas será a palavra disciplina. Então fiquem atentos, meus amigos, voltando aqui, fiquem atentos a esse tipo de questão que é comum ser cobrado nas provas do IBFC e também nas provas da Consultec, que é o organizador para o CFO. Veja, onde nós tivermos essas definições legais, eu vou sempre estar chamando a atenção. Principalmente onde houver termos que sejam relativamente similares, né? Então, por exemplo, disciplina, hierarquia, comando, subordinação, são palavras, digamos assim, que militam próximas. Os seus significados estão muito ligados uns aos outros, mas a lei os trata de forma diferente. Então é bom que nós estejamos sempre atentos a essas definições legais. Partindo de novo aí o nosso slide, vamos ver o próximo artigo, o artigo 4º. É importante que nós saibamos que o PM ele não obedece apenas e tão somente ao seu estatuto. O seu estatuto, a gente diria, é a legislação, digamos, de base da sua carreira, né? Onde tem os seus direitos, deveres, situações funcionais, como nós vimos no artigo 1º. Mas não é o único instrumento legal que o PM deve obedecer. O PM está submetido a todos os instrumentos legais que, porventura, se apliquem a ele. Da Constituição Federal até um memorando interno da sua unidade policial militar. Aquilo que diga respeito à atividade, ele efetivamente deve obedecer. Algumas coisas mais específicas, outras coisas mais genéricas. Meus amigos, voltando aqui comigo, nós vamos ingressar agora no estudo de algo que tem sido recorrentemente cobrado nas provas. Os organizadores anteriores sempre buscaram questões desse artigo que nós vamos ver agora, que é o artigo 5º do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. O artigo 5º vem a ser o estatuto que define os requisitos para o ingresso no cargo. É muito comum, principalmente para quem vai fazer o curso de formação de soldado, questões desse sentido. Por quê? Você precisa saber o que é exigido para o seu ingresso. Então, questões deste artigo 5º sempre tem possibilidade de cair. Eu apostaria muito em 2 partes da lei aí que vocês precisam ficar bastante atentos. Esse artigo 5º e o artigo 9º, que trata da hierarquia, da escala hierárquica. Eu aposto minhas fichas aí, não tenha dúvida de que alguma questão, ou até mais de uma, virá de um desses 2 artigos, ou até dos 2. Porque é básico que nós busquemos saber essas informações, que são informações essenciais da carreira militar. Quem quer ingressar na carreira militar precisa saber minimamente o que fazer para entrar, o que precisa ter como requisito. Quem quer entrar na carreira militar minimamente tem que conhecer, né, a sua estrutura hierárquica, né? E por isso a gente aposta muito, porque isso tem acontecido, e nós vamos ver algumas questões, na cobrança de situações relativas a isso. Obviamente que vocês, companheiros,
e companheiras, amigos e amigas, terão que estar bastante enfronhados em cada um dessas determinações, né? Terão que efetivamente estar com esse texto na memória, não poderão esquecer de nada disso. Agora eu vou ampliar um pouco alguns comentários a respeito de uma realidade vivida pelo candidato, não só apenas e tão somente, diríamos assim, para ser redundante, decorar o que está escrito nos artigos. A gente tem que ampliar um pouco o entendimento até para facilitar o nosso raciocínio na prova. Então, indo para o texto legal, voltando para o artigo 5º, o texto legal nos oferece aí os requisitos e condições para o ingresso. Na primeira parte aí, esse primeiro momento, nós temos ser brasileiro nato ou naturalizado, ter o mínimo de 18 e o máximo de 30 anos de idade, estar em dia com o serviço militar obrigatório, ser eleitor e achar-se em gozo dos seus direitos políticos, possuir idoneidade moral comprovada por meio de folha corrida policial, militar e judicial na forma prevista no edital, aptidão física e mental comprovada mediante exames médicos, testes físicos e exames psicológicos na forma prevista em edital, possuir estatura mínima de 1,60 m para candidatos do sexo masculino e 1,55 m para candidatos do sexo feminino, possuir escolaridade ou formação profissional exigida ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata na forma prevista em edital, possuir carteira nacional de habilitação válida categoria B. Voltando aqui, vem a tela comigo, vamos lá. Você precisa estar enfronhado com essas exigências. Os incisos todos têm que estar na nossa memória. Vamos apenas fazer alguns comentários pontuais a respeito. Cuidado! Ser brasileiro nato ou naturalizado. Lembre que lá no artigo 12 da Constituição Federal estabelece alguns cargos no Brasil onde só podem ser ocupados por brasileiros natos. Eu vou dar apenas um exemplo. Oficiais das Forças Armadas. Cuidado com isso, porque nós temos oficiais da Polícia Militar. O oficial da Polícia Militar precisa ser brasileiro nato tal qual o oficial das Forças Armadas? Não. Para ser policial militar, ingressar na Polícia Militar, seja como praça, a porta de entrada seria o curso de formação de soldado, seja como oficial, curso de formação de oficiais, genericamente para quem vem de fora, precisa apenas ser brasileiro nato ou naturalizado nas condições que a legislação prevê. Então fiquem atentos a isso, pode ser uma armadilha de prova. A idade. A idade gera, digamos assim, alguns percalços, aí, alguns problemas, porque as pessoas muitas vezes não entendem o estabelecimento que a Polícia Militar faz de uma idade máxima, principalmente, de 30 anos. Veja bem, essa idade, ela tem de alguma forma, o estabelecimento dela cumpre requisitos que o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu em algumas situações chegadas a ele, alguns recursos chegados a ele. De que forma? O STF entende que, a depender da peculiaridade do cargo, as características específicas de cada cargo, pode-se efetivamente estabelecer limites etários, como é o caso da Polícia Militar da Bahia. O raciocínio seria o seguinte: ser policial militar, pelo menos no início da carreira, vai gerar necessidade do policial militar estar bem preparado física e mentalmente, ter uma rigidez física e mental necessária para, pelo menos num primeiro momento da sua carreira, às exigências físicas que ele vai, de alguma forma, ser submetido. É um trabalho que, pelo menos inicialmente, vai ser voltado para a função, digamos assim, prevista constitucionalmente, que é o policiamento ostensivo fardado. Esse policiamento ostensivo fardado vai exigir desse policial militar, como falei inicialmente, que ele efetivamente dê conta dessa exigência até de uma certa rusticidade. Portanto, é basicamente isso que gerou esta limitação de faixa etária com o máximo de 30 anos. E quando é que nós precisamos efetivamente comprovar que temos 30 anos e quando é que isso será ou poderá ser exigido? Não é na inscrição, não é durante as fases. A idade será exigida no momento da matrícula no curso de formação.
A matrícula no curso de formação, meus amigos e minhas amigas, serve para o policial militar como se fora nomeação e posse. Nós, para o nosso cargo efetivo, não temos um ato de nomeação e posse. O ato inicial da nossa carreira é a matrícula no curso de formação, seja no curso de formação de soldado, seja no curso de formação de oficiais. Então é nesse momento da matrícula que o candidato precisa ter 30 anos de idade. Ter 30 anos de idade, só para ser bastante redundante, é não ter completado 31. No momento da matrícula, quem estiver com 31 anos, infelizmente, não estará cumprindo uma regra legal para a exigência de ingresso no cargo. Então, no momento da matrícula, deve-se ter 30 anos. Pode ter 30 anos, 11 meses e 29 dias, véspera do aniversário. Se no dia do aniversário de 31 for o dia de matrícula, teoricamente, nós estaremos diante de alguém que não cumpre o requisito do edital. É óbvio que vários companheiros, companheiras, amigos e amigas devem conhecer pessoas que até buscaram algum tipo de demanda judicial para tentar reverter isso. Mas, para nossa prova, que não é o momento ainda de pensarmos em ação judicial, mas para nossa prova, o que importa para responder à prova é sabermos essa exigência. Inclusive, veremos algumas questões que tratam disso, especificamente de forma literal, buscando o nosso entendimento a respeito disso. Seguindo, o serviço militar obrigatório só para homens, né? Basta que esteja com o seu certificado de reservista em dia, da maneira que for. Né? A questão de ser eleitor, que o seu título de eleitor também esteja, né, efetivamente em dia, como a gente diz, né, na gíria. Existe possibilidade da pessoa estar, por exemplo, com seus direitos políticos suspensos. A lei de improbidade, inclusive, aplica essa sanção cível. Então, título de eleitor em dia, possibilidade de votar e ser votado. É isso que o inciso 4º prevê. Essa idoneidade moral será exigido, né, em dado momento no concurso, diversos documentos comprobatórios dessa idoneidade, como certidões negativas de justiça federal, justiça comum, né, justiça militar federal, justiça militar comum, isso vai ser exigido. E aí vem a aptidão física e mental. Eu queria que vocês me acompanhassem bem essa informação. Também é muito comum, né, nos concursos, seja da PM ou qualquer outro cargo, para qualquer outra instituição, a discussão jurídica, né, judicial na realidade, né, acerca, né, dos testes, tanto de aptidão física quanto tanto chamado psicoteste. Vejam bem, a aptidão física, a Polícia Militar tem uma tabela, que é uma tabela inclusive, né, que respeita faixas etárias, em tese não tem gerado muito problema. A questão do psicoteste. Muitas pessoas nos perguntam: professor, o psicoteste é legal? Eu não posso entrar na justiça se eu perder no psicoteste? Vamos lá. Mais uma vez eu trago aqui informação, né, de um entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque isso já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Qual é o entendimento do STF a respeito da legalidade ou não de um exame psicotécnico ou um psicoteste, como alguns falam? Bom, são 3 os requisitos que o STF exige para que esse psicoteste seja considerado legal. O primeiro é a previsão na lei do cargo. E nós vimos aí no inciso 6º, que, desculpe, há uma previsão legal da aptidão física e mental através de exames, né, adequados. O exame para verificar a aptidão física é o TAF, o exame para verificar a aptidão mental é o psicotécnico ou psicoteste. Então, o primeiro requisito exigido pelo STF, cumprido. A lei prevê. Segundo requisito, esse psicoteste deve ser feito com base científica, lastreado em base científica. Bom, base científica, obviamente, da ciência da psicologia. Nós não somos psicólogos, não sabemos exatamente. Uma coisa é certa, o STF já disse, por exemplo, que entrevista não tem base científica, para efeito de psicoteste, para efeito de analisar a aptidão para o cargo. Então, o segundo requisito é ter
esses testes, base, fundamentação científica da ciência que está aplicando, que é a ciência da psicologia. E o terceiro requisito para que efetivamente o psicoteste seja considerado válido é a obrigatoriedade da instituição fornecer pelo menos um recurso ao candidato. A PM da Bahia tem feito melhor, tem dado oportunidade a um reteste, que é muito mais até do que um recurso. Então, cumpridas essas exigências, nos parece que não haveria por que o psicoteste feito pela Polícia Militar da Bahia ser considerado ilegal. Mas não inviabiliza, né? O princípio da inafastabilidade da jurisdição, não inviabiliza que um candidato que porventura seja inabilitado no psicoteste ou no TAF, faça uso do remédio constitucional cabível, normalmente o mandado de segurança com pedido liminar. Pode efetivamente, né, ser bem sucedido, pode não ser bem sucedido. Está aí o direito para todos. Continuando, nós temos aqui, né, nos últimos incisos, o 7º, o 8º e o 9º, o 7º, pouca coisa a se trabalhar com ele, é objetivo, não tem o que se dizer, é isso aí mesmo, é o que está previsto. O 8º, a escolaridade não está dita, né, formalmente, textualmente na lei, fiquem atentos a isso. Aqui no inciso 8º não está dito, tá? Remete ao edital. A gente sabe hoje que tanto o CFO quanto o CFSD tem sido feito com a exigência do nível médio. Porém, a lei não estabelece isso textualmente. Para efeito de prova, cuidado com isso. E, por fim, a Carteira Nacional de Habilitação Válida, categoria B. Cuidado com isso também. A redação está um pouco complicada, parece que é só a categoria B, mas lembre-se que aqueles que são habilitados nas categorias C, D e E também dirigem os veículos da categoria B, então não estariam eliminados. Porém, aqueles que só têm a categoria A, esses estariam fora do certame, estariam, né, descumprindo a exigência legal, então precisaria acrescentar a categoria B. Para verificarmos mais ou menos como é que as provas têm cobrado essa questão, vamos dar uma olhada, né, numa questão que foi, aí foi a Fundação Carlos Chagas, no ano 2000, desculpa, aí foi a Consultec, perdão, CFO 2012, Consultec. Diz o seguinte, a questão 61. Os integrantes da Polícia Militar do Estado da Bahia constituem a categoria especial de servidores públicos militares estaduais denominados policiais militares, cuja carreira é integrada por cargos técnicos estruturados hierarquicamente. A hierarquia e a disciplina são base institucional da Polícia Militar. Hierarquia policial. Pronto. Aí repete todos aqueles conceitos, tal. Lá no final, a situação jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos constitucionais que eles forem aplicar, estatuto, repete o que a lei diz. Vamos ao que interessa nesse caso da questão. É requisito e condição, é a mesma questão, é requisito e condição para o ingresso na Polícia Militar. Nós vamos analisar então essas alternativas e vamos verificar qual é a alternativa que nos oferece a resposta correta. Vamos lá? Possuir carteira nacional de habilitação válida, categoria D. 2. Possuir idoneidade moral comprovada por meio de folha corrida policial, militar e judicial na forma prevista em edital. 3. Ter o mínimo de 18 e o máximo de 35 anos de idade. 4. Possuir estatura mínima 1,70 m para candidato sexo masculino e 1,65 m para candidato sexo feminino. 5. Possuir escolaridade ou formação profissional exigida, mínimo nível médio profissionalizante, ao acompanhamento do curso de formação a que se candidata na forma prevista em edital. Pois bem, analisando aí, a gente vai ver que a resposta correta está, né, no item 2. Porque vejamos, Carteira Nacional de Habilitação Válida, o que é que diz a lei? Categoria B. Ter o mínimo de 18 e o máximo de 35, o que é que diz a lei? 30. Possuir estatura mínima de 1,70 m para candidato do sexo masculino, o que é que diz a lei? 1,60 m. Possuir escolaridade ou formação profissional exigida, mínimo nível médio. A lei fala isso? Não fala. Então, voltando aqui. Veja, essa é uma questão muito comum de ser cobrada em provas, como será a prova do IBFC para o curso de formação de soldado e como será a prova do curso de formação de oficiais. Então, atentos
aos requisitos de acordo com o que a lei determina. Nós vimos que o que a prova fez? Mudou, né? Mudou a altura, acrescentou o nível médio que não está na lei previsto textualmente, entre outras coisas. Pois bem, esse primeiro momento, nós estamos diante de situações muito básicas, nós vamos continuar nossos estudos e vamos aprofundá-lo para que no nosso concurso ao curso de formação de soldado que está vindo aí, concurso ao curso de formação de oficiais que também está vindo aí, nós estejamos afiados e não deixemos passar nada, nem estatuto, nem de direito administrativo. Até a próxima.